Olá, lindos! Hoje vamos falar sobre as características da população brasileira, ok? Primeiro que vamos trabalhar é sobre esse poema, Canta Brasil. As selvas te deram nas noites ritmos bárbaros. Os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amores em suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu o teu pranto. Essa é uma música do Alci Pires, com David Nassé, que fala justamente dos povos, né, que fizeram o nosso país. Com a colonização, né, e a chegada do branco no Brasil, lembrando que aqui já existia, né, os índios, começa-se o cruzamento desses dois troncos étnicos. E aí nós chamamos isso de miscigenação, tá? Que vem ser justamente essa mistura de etnias, né, de povos. Então, olha só, nós temos na primeira mistura o índio com o branco, que vai ocorrer chamado mameluco, do branco mais tarde com o negro, aí surge o mulato, e do negro com o índio surge o cafuso. E todos eles depois se misturam, formando o que hoje nós temos a população brasileira, né? É muito difícil você chegar e dizer alguém é branco, alguém é negro, porque nós somos uma mistura de todos esses grupos étnicos aqui iniciais, tá? Isso gerou para o país uma diversidade cultural, porque veio a cultura dos índios, recebemos a cultura dos brancos e a cultura dos negros. A língua, né, o idioma, nosso idioma brasileiro, a língua portuguesa brasileira, ela tem várias influências, né, de todos esses grupos e ainda mais que surgiram depois. A religião, a música, hábitos alimentares, características físicas das pessoas, cor da pele, dos cabelos, estaturas e outros. Você não consegue olhar para o brasileiro e distinguir de onde nós viemos. Um exemplo, uma origem, quando você olha para o japonês, isso aqui são descendentes japonês. Nós não, porque nós temos toda essa mistura hoje, ainda mais dos que chegaram depois, certo? Em evidência, a língua oficial é o português, porém, nossos sotaques são distintos, né? Quando você viaja pelo Brasil, você percebe, até mesmo dentro da própria região. As pessoas, quando elas falam na capital, elas falam de uma forma diferente dos que moram no interior. Nosso país é tão rico, né? Como o pessoal diz, merece ser estudado pela NASA. São povos nativos do Brasil, né? E já estavam aqui, foram os primeiros. Possuiu sua organização social, tradições, crenças, linhas e costumes, como nós estudamos lá quando falamos sobre o espaço tupi. Influência, banhar-se, né? Olha aqui na imagem. Usar redes, consumir mandioca e outros. A própria tapioquinha que nós usamos, né? Vem dessa influência indígena. Lutam pela preservação de sua cultura e demarcação de terras, né, que são invadidas. Hoje vemos na TV a briga entre garimpeiros e indígenas, os garimpeiros querendo, né, apoiado por algumas pessoas que têm dinheiro, a explorar a terra deles, né, de onde eles tiram o sustento deles, que é um direito deles, porque eles já estavam aqui antes dos colonizadores chegarem. Grupos aculturados, vivendo nas cidades em precárias condições de vida. O que é um aculturado? É um índio, né, que tem uma cultura branca, não só a tradição do seu povo, mas ele também passa a ter uma cultura de outros povos. Por isso que ele fala aculturado, né, que ele diz que é aquele índio que passa a ter uma cultura branca.
Os povos indígenas. Em 1500, como nós já vimos falado, no espaço Tupi, havia cerca de 5 milhões de índios no Brasil. Hoje é um pouco maior que 550 mil. Os fatores que contribuem para o desaparecimento das tribos indígenas foram doenças, violência, destruição das florestas, discriminação. Né? Isso nós vamos ter uma aula só sobre discriminação, depois desse conteúdo, certo? O outro povo que foi trazido para cá foram os negros, né? Que os brancos usaram como escravos. Já tinham usado os indígenas, que não estava dando certo, porque eles fugiam, morriam, adoeciam, né? Então, como os negros eles já tinham essa prática na África de pegar as outras tribos que eles venciam e colocar como escravos e vender, os brancos aproveitaram essa situação e trouxeram os negros para o Brasil para servirem de escravos. Isso é uma grande dívida que o Brasil tem também, não só com os índios, como com o povo negro, né? Quando eu falo Brasil, a política que foi criada na época, que até hoje se arrasta, correto? Então, nós temos os povos africanos que vieram do Congo, Angola e Moçambique, principalmente. Eram 4 milhões no período colonial, eram os mais numerosos. Aí o aluno pode me perguntar, professor, então por que eles ficavam escravizados? Porque quem tinha as armas eram os brancos, né? Eles acorrentavam, tinham armas, tinham capatazes para caçar esse povo, né? E fora a situação mesmo que alguns procuraram se libertar, né? Buscaram os quilombos, fugiram, como aconteceu com os índios também, outros morreram, outros adoeceram, mas eles foram resistentes e lutaram também pela sua liberdade. Né? Não ficaram assim, mesmo sofrendo retaliações, né? Violências por conta dos brancos, mas eles não ficaram parados, não. Influência, música, religião, dança, como o samba, comida, como a feijoada. Hoje, 2 milhões de descendentes dos escravos vivem em comunidades remanescentes de quilombos, né? Que são os antigos quilombos que temos, ou alguns locais onde esses descendentes quilombos plantam, né? Que nem os povos indígenas tentam sobreviver naquela área ali, a partir do seu trabalho. 743 quilombos, dos quais 42 reconhecidos e 29 titulados. Olha só, de 743, apenas 42 são reconhecidos e 29 com títulos. Né? Isso mudou pouquíssimo. Então é a mesma situação dos indígenas. Tem a terra, mas não é deles. Algumas terras eles estão lutando para serem demarcadas, para dar o direito a eles ao usufruto daquela terra. Mesma coisa os quilombos, eles produzem, mas correm o risco de serem retirados ali. No Nordeste, concentra-se a maior parte na Bahia e Maranhão, pois havia um maior número de escravos por causa dos engenhos e canaviais. Então, a relação entre negros e brancos foi maior que em outras partes do país. Olha aqui o mapa, né, das áreas de quilombos, certo? A imigração no Brasil. Entre meados do século XIX e século XX, vieram os portugueses, italianos, espanhóis e alemães. Isso ocorre, né, quando começa a chegar o final da ideia da escravidão no Brasil, a escravidão do negro. Então, em vez deles contratarem os negros para trabalharem, que já estavam que tempo com eles começaram a contratar os imigrantes, né? Começaram a contratar os brancos. Você vê como é engraçado, né? Quando o negro era escravo, trabalhava por um prato de comida, mal um prato de comida que alimentava, né? Ele era usado. Quando foi para pagar, eles recusaram o negro. Mas uma coisa interessante é que o branco se tornou o novo escravo.
um novo escravo. Porque quando eles chegavam, já tinha uma dívida, fica nem um processo de, que se fala no ciclo da borracha, aviamento, né? Porque ele chegava no porto, vinha da Europa, chegava no porto, do porto ia para as fazendas. Esse processo dele gera uma dívida que ele acumulava com o patrão dele, com o novo fazendeiro. Entendeu? Então dali ele tirava, comprava, tinha tipo uma taberna, né? Uma merceariazinha. E dali ele comprava os alimentos, ferramentas, tudo isso. E aí quando ele recebia o dinheiro, ele já estava endividado. Ele nunca conseguia receber o todo do dinheiro dele, porque ele já estava endividado com o que ele chegou. E aí ele passa a ser um semi-escravo. Então, vieram também os asiáticos, sírios, libaneses, japoneses e outros. Nas últimas décadas vieram os coreanos, chineses, nigerianos, angolanos, bolivianos, peruanos, colombianos, etc. Se estabeleceram principalmente em São Paulo. A influência: língua, música, comida, bebida, né? Tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia. Olha aí, lá no Bexiga, quando você chega ali no bairro do Bexiga, você vê toda uma cultura italiana, porque é onde eles mais se concentraram ali em São Paulo, tá? Então, os imigrantes se concentraram no sul e no sudeste brasileiro. No sul, principalmente os alemães e poloneses. No interior de São Paulo, italianos e japoneses. São Paulo concentra o maior número de italianos de seus descendentes, principalmente nos bairros do Brás, Bexiga e da Moca. Então, você quer ver, né, povo italiano, você vai justamente para esses bairros ali de São Paulo que você vai encontrar facilmente. A colônia japonesa se concentra principalmente no bairro da Liberdade, né? Aí você vai ver toda uma cultura japonesa ali, belíssima. Olha só a arquitetura das casas. Olha. A cidade de Campo do Jordão é repleta de características da cultura europeia. Olha a casa. Olha. Tá vendo? Curitiba é considerada a capital nacional da colônia polonesa. Ela tem a maior população de poloneses e seus descendentes do Brasil. Estão localizados principalmente no bairro do Pilarzinho, Santa Cândida e Orleans. Os alemães, nas cidades de Blumenau, em Santa Catarina, e Gramado, no Rio Grande do Sul. Isso pode ser percebido em festas típicas que acontecem nas cidades, nas construções ou na preservação da língua em alguns povoados. Então, quando vocês vão para esses locais, quando a gente tem a oportunidade de conhecer esses locais, onde tem essa concentração de descendentes europeus, né, você acaba vendo essa cultura, você vê a arquitetura, olha, mais uma para vocês verem. Lá em Blumenau, Santa Catarina, olha como é a prefeitura, né? Totalmente diferente daqui da nossa. Primeiro que a nossa cultura, aqui em Belém do Pará, ela é mais portuguesa, certo? Olha só, né? Olha aqui, ó. Esse povo foi atraído para aí porque quando eles chegavam no Brasil, foi colocado para eles terras, né? Eles chegavam, os grupos que já estavam aqui, pegavam essas famílias, levavam para um terreno e diziam, olha, isso aqui é o seu espaço para você trabalhar e produzir. E lá eles desmatavam, começavam a criar, se viravam, né? E com isso eles começaram a fazer suas próprias colônias aí, ou seja, suas vilas, suas cidades aí, um próximo do outro. Okay? Até a próxima aula.